SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, a universidade que sempre investe em inovação, qualidade e empregabilidade. Subiu para 5 o número de mortos pela Covid-19 no estado e já são 286 casos confirmados da doença. O governo de São Paulo anunciou hoje mais medidas para conter a doença. Wallace Lara. O governo vai suspender a cobrança de água para mais de 500 mil famílias que pagam a tarifa social. Vai suspender a cobrança de dívidas de empresas e contribuintes por 90 dias e decidiu antecipar as férias dos professores da rede estadual. O governador João Dória pediu para que os prefeitos do ABC revissem a decisão de parar o transporte coletivo na região. César Galvão. O consórcio do ABC decidiu manter a paralisação. Hoje já teve menos ônibus nos terminais da região. E a partir do dia 29, os ônibus deixarão de circular. O comércio da capital busca estratégias para manter as vendas depois que a prefeitura proibiu lojas com atendimento presencial. Felipe Guedes. Muitos lojistas anteciparam a entrega de encomendas e alguns já estão pensando em reduzir o valor do frete para estimular as vendas online. E hoje já teve shopping na capital com portas fechadas? Guilherme Pimentel. Isso, Tramontina, e um levantamento do SP2 mostra que a maioria dos shoppings da Grande São Paulo vai seguir a orientação de fechamento. A solidariedade começa a se espalhar pela cidade. Um restaurante decidiu doar a comida que sobrou com a redução da clientela para moradores de rua. E os próprios funcionários foram para a cozinha preparar as refeições. A partir deste instante, aqui no SPTV. Boa noite a todos. Pelo terceiro dia seguido, o número de mortos por Covid-19 aumentou. Agora são 5 no estado de São Paulo, de acordo com o balanço divulgado hoje à tarde. A quinta vítima é um homem de 77 anos, com comorbidade e que residia na capital. Nós temos acompanhado a evolução da doença e você vai ver os números comigo aqui na tela. Aí estão eles. Da primeira morte que ocorreu anteontem, lá no dia 17, até o dia de hoje, nós já temos 5 mortes no estado. E segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 286 casos confirmados da doença da Covid-19, 259 na capital. O estado já tem 7.769 casos suspeitos. O governo do estado de São Paulo voltou a anunciar hoje uma série de medidas para minimizar a crise, entre elas um acordo com a Associação de Supermercados para garantir álcool em gel nas prateleiras a preço de custo. O repórter Wallace Lara acompanhou o anúncio e tem as informações. Boa noite, Wallace. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. E, Tramontina, essa questão do álcool em gel está chamando bastante a atenção do governo. Há muita preocupação em torno disso, principalmente da produção desse álcool em gel e na questão da venda. E a APAS, em acordo aqui com o governo, informou que vai pedir para os seus supermercados, para que eles revendam esse álcool em gel a custo zero. Agora, mais importante é o seguinte, gente, o pessoal do PROCON já está fiscalizando. E a informação que eu tenho é o seguinte: álcool em gel acima de R$15 já é sobrepreço. É para denunciar supermercados, farmácias que estejam vendendo álcool em gel de 500 ml acima desse preço. Veja agora na nossa reportagem as outras medidas que o governo anunciou aqui hoje. Estamos suspendendo. Além de novas orientações, o governo voltou a anunciar medidas para conter os reflexos da crise, como a suspensão da cobrança de água para 506 mil famílias, que pagam a chamada tarifa social. A medida valerá para todo o estado durante 90 dias. A cobrança de dívidas de empresas e de contribuintes com o governo será suspensa por 90 dias. Isto melhora e, por sensibilidade, permite que essas pessoas possam destinar os seus recursos e a renda que possuem para este momento difícil de transposição da crise do coronavírus.
Também foi anunciado um acordo com a Associação Paulista de Supermercados para que o álcool em gel seja vendido a preço de custo nos supermercados. A ideia é combater preços abusivos. O diretor executivo do PROCON disse que a população pode denunciar abusos pelas redes sociais. Marque @PROCONSP, fotografe e faça a denúncia. Nós vamos direto no estabelecimento. Hoje, meio litro de álcool gel está por volta de R$15. E a unidade de máscara de 20 a 30 centavos. Tem pacote que vendendo por R$300, 100 unidades de máscara, quer dizer, R$3 cada uma. O governo também decidiu antecipar as férias de 165 mil professores e diretores de escolas estaduais a partir do dia 23 de março. Na área dos transportes, o governo chamou de precipitada a decisão de prefeitos do ABC de interromper a circulação de ônibus. Interromper, cessar o transporte público vai impedir pessoas que trabalham em hospitais, pronto-socorro, supermercados, farmácias, de chegarem até o seu destino de trabalho. Não é razoável imaginar que essas pessoas, além de todo o sacrifício que estão fazendo, ainda tenham que utilizar os seus recursos pessoais para o pagamento de aplicativos ou táxis. O governador João Dória também pediu que prefeituras, estados e União mantenham estradas, portos e aeroportos abertos para garantir o abastecimento. Pacientes que precisam retirar remédios de alto custo fornecidos pelo governo do estado fizeram fila nos ambulatórios hoje cedo. Teve aglomeração, o que aumenta o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Todos na expectativa de conseguir medicamentos para 3 meses, como anunciado ontem. Antes do ambulatório de especialidades Várzea do Carmo abrir no centro da cidade, os pacientes já formavam uma longa fila de espera. Alguns são transplantados com a imunidade e a resistência baixos. Outros fazem tratamentos de doenças crônicas. E também havia muitos idosos. Todos estavam ali para retirar remédios de alto custo fornecidos pelo governo. Quando os portões abriram, os pacientes conseguiram entrar e esperar sentados, mas bem próximos uns aos outros. Ontem, o governo do estado anunciou que irá ampliar o estoque das farmácias do estado para que os pacientes possam retirar medicamentos para 3 meses. Mas não foi o que aconteceu hoje nesta unidade. Eu perguntei e eles me responderam que não tem suporte para dar esse remédio há 3 meses para as pessoas, senão as pessoas podem ficar sem o remédio. O secretário estadual da Saúde, José Henrique German, explicou que o número de pessoas nas farmácias hoje foi acima do esperado e que a distribuição extra só vai começar na semana que vem. Nós já tínhamos dito ontem que isso começaria na semana que vem. Nós precisamos de um pequeno tempo para organizar esta entrega para os pacientes em cada uma das farmácias. O secretário informou ainda que os pacientes podem agendar a ida às farmácias pelo aplicativo Remédio Agora. Mais de 800 mil pessoas retiram remédios nas 39 farmácias de remédios de alto custo do estado. A partir de amanhã, grande parte do comércio da capital estará fechada. As lojas tiveram poucas horas para planejar a quarentena dos funcionários. E o repórter Felipe Guedes está na região da Paulista e conversa conosco agora ao vivo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Tramontina. Movimento nas ruas já bem menor. A gente fala ao vivo aqui da esquina da Augusta com a Paulista. Normalmente isso aqui fica lotado de gente. Olha só, está bem vazio. Aqui para a Paulista também tem menos movimento que o normal. Falando do movimento e do funcionamento do comércio, né? A Febraban disse que as agências de banco vão ficar funcionando normalmente nesse período, mas reforçou o apelo para que as pessoas tentem resolver o máximo de coisas possíveis de casa, pelo celular, pelo telefone ou pelo aplicativo, para deixar as agências só mesmo para quem precisa ir ao banco e também para as pessoas de mais idade que às vezes têm alguma dificuldade com dispositivos tecnológicos. Um decreto assinado ontem pelo prefeito sobre o funcionamento do comércio, ele diz que os termos de permissão de uso de autônomos de regiões com grande concentração de ambulantes vão ser suspensos nesse período e que a prefeitura vai intensificar também operações de combate ao comércio ambulante irregular. Os comerciantes regulares já estão trabalhando na preparação dessa quarentena. Parecia domingo na rua João Cachoeira, no Itaim Bibi. Calçadas vazias, algumas lojas fechadas. Outras já se preparam para suspender o atendimento presencial a partir de amanhã. Nessa loja de roupas e acessórios, os funcionários estão criando estratégias para vender mais pela internet. A gente está
baixou o frete para poder ver se incentiva o pessoal a fazer a compra, né? Não sei se ao longo dos dias talvez a gente trabalhe alguma promoção, alguma coisa, coloque mais produtos para poder movimentar dessa forma. Nessa loja de produtos de cama, mesa e banho, os 20 funcionários, a partir de amanhã, vão entrar em férias coletivas. E aí a gente vai fazer acordo com o patrão, né? Porque todo mundo tem que ceder um pouco, né? O Largo 13, em Santo Amaro, também não tem mais aquela agitação de costume. De ontem para hoje, o pessoal da ótica teve que antecipar entregas e se preparar para o fechamento. Eles vão ficar em casa, né, nesse período, e aí a loja vai estar fechada. E quando chegar no dia 3, aí eles recebem o pagamento, né, como hoje, no caso, foi o vale. E aí no dia 3 eles recebem o pagamento e no dia 6 o retorno. O decreto assinado ontem pelo prefeito Bruno Covas suspende o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais da capital até 5 de abril. As subprefeituras farão a fiscalização e quem descumprir a lei poderá sofrer sanções como se estivesse funcionando sem o alvará. Com a medida, a capital quer reduzir a circulação de pessoas nas ruas em 60%. No mundo todo, os governos estão adotando restrições ao comércio. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recomendou que os estados que tenham evidência de transmissão comunitária do vírus fechem bares, restaurantes, praças de alimentação, academias de ginástica e outros espaços que reúnam grupos de pessoas. Na França, o primeiro-ministro Edouard Philippe mandou fechar restaurantes, cafés, cinemas e lojas de varejo não essenciais. Farmácias, supermercados e bancos continuam funcionando. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte determinou o fechamento de todo o comércio não essencial, como bares, cafés, salões de beleza e restaurantes que podem só fazer serviços de entrega. Farmácias e supermercados funcionam normalmente. Em Cork, na Irlanda, as lojas fecharam e ainda deixaram um aviso aos clientes. Fique seguro, fique forte. Aqui em São Paulo, o comércio entendeu que o momento é de solidariedade e sacrifício, mas há muita preocupação com os prejuízos que podem vir no futuro. Primeiro, nós estamos conversando com a área empresarial, estamos tentando fazer um acordo. A ideia do sindicato é que a gente faça um grande banco de horas, né? Que as pessoas que estão em casa nesse período, elas não sejam prejudicadas e que no futuro ou amplie a jornada ou diminua as férias, alguma coisa no futuro. Mas nesse momento todos continuam recebendo os valores. O Fábio acabou de investir na reforma do restaurante. Tem cerca de 30 funcionários e o movimento não para de cair. Então nós formamos um meio de dividir em dois. Metade vai para casa de férias, outra metade trabalha durante uma semana, outra, para a gente tentar recuperar alguma coisa, algum valor. Pelo decreto do prefeito Bruno Covas, o comércio de itens considerados essenciais pode ficar aberto. Vamos relembrar aqui no telão quais são eles. Vejam só, podem funcionar farmácias, hipermercados, supermercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutis, quitandas, centros de abastecimentos, distribuidores de gás, também importante, padarias, restaurantes e lanchonetes, postos de combustível também e lojas de conveniência, de água mineral e de alimentação para animais. Muitos shoppings da capital já não abriram hoje, isso antes mesmo de começar a valer o decreto da Prefeitura da capital em relação ao comércio. E antes também de entrar em vigor a recomendação do governo do estado de fechamento dos shoppings da região metropolitana. A gente conversa agora com o repórter Guilherme Pimentel. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Tramontina. Pois é, nos shoppings por onde passamos hoje, eles ainda estavam funcionando, mas já sabemos que pelo menos 2 aqui da Paulista, lógico, amanhã já não abrem, mas continuam com alguns desses serviços essenciais funcionando, como supermercados, farmácias, bancos, num horário reduzido, entre meio-dia e 8 horas da noite. Hoje, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping soltou uma nota divulgando que criou um canal de relacionamento online para dar orientações, tirar dúvidas de lojistas com problemas como, por exemplo, negociação de taxas de aluguel e condomínio dos shoppings, mas a principal preocupação dos trabalhadores, claro, é com o emprego. Lojas fechadas, com data para abrir, mas possivelmente uma data que será prorrogada, pode comprometer aí a questão do emprego e é sobre isso que a gente vai falar na reportagem agora. Hoje o movimento já estava abaixo do normal neste shopping na Avenida Paulista, mesmo com as lojas ainda funcionando. Na cidade, muitos já se adiantaram e não abriram as portas ou restringiram a circulação de pessoas.
O produtor Vitor Anastácio esteve em 2 shoppings na zona sul da capital. Aqui no Shopping Morumbi a gente vê as pessoas chegando, né, hora do almoço, quem precisou vir trabalhar, se depara com o shopping fechado. Esse aqui, olha, é o Shopping Marketplace, na Shukri Zaidan. Havia uma previsão de que hoje ele estaria aberto a partir do meio-dia até as 8 da noite, mas mudaram todo o funcionamento, a praça de alimentação não está funcionando, somente algumas lojas e os clientes estão com acesso restrito. As recomendações do governo do estado e o decreto da prefeitura da capital para o fechamento do comércio excluem estabelecimentos que oferecem serviços essenciais, como as farmácias, supermercados e unidades de saúde, entre outros. Só que muitos deles funcionam dentro de shoppings. A produção do SP2 consultou 14 estabelecimentos da capital e da Grande São Paulo hoje. Todos os shoppings disseram que vão respeitar a recomendação e fecharão as portas. 3 informaram que os serviços essenciais vão permanecer abertos. Outros 7 disseram que mantêm supermercados abertos e a decisão de manter outros serviços essenciais será de cada lojista. 4 deles informaram que os supermercados ficarão abertos ao público, mas as farmácias não. Na porta deste shopping, na Zona Norte, encontramos o Hudson, funcionário de um restaurante que foi demitido. Alegaram que não tem renda na loja, então basicamente não tem escolha, eles vão ter que mandar mais ou menos 25 pessoas embora. E é isso. Essa advogada integra a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Ela explica que a nossa legislação não foi feita pensando em um cenário de emergência como este. O Brasil nunca passou por uma situação como essa em matéria trabalhista. A nossa legislação trabalhista, a nossa CLT, ela não tem nenhuma regulamentação específica sobre esse assunto. Então isso dificulta mais para as empresas nesse momento saber que decisão tomar. Segundo ela, a orientação da OAB neste momento é negociar. Tem que ouvir os empresários e o governo tem que ouvir os trabalhadores e buscar uma solução negociada. Negociada entre os 3 atores, as 3 partes envolvidas. As partes que estão sofrendo com tudo isso. Não adianta ceder mais para um lado e deixar o outro lado desprotegido. Tá certo, tem que ter bom senso, tem que ter calma. Os shoppings consultados pelo SP2 disseram que a área de alimentação vai funcionar de forma facultativa ou exclusivamente para delivery. Mesmo com o pedido do governador João Dória para os prefeitos do ABC reverem a paralisação dos ônibus municipais, o consórcio que reúne as 7 cidades da região manteve a decisão. Em Diadema, onde quase 2 milhões de pessoas são transportadas por mês, hoje já houve uma redução de 25% na frota. O presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC fez um vídeo logo depois de se reunir pela internet com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o secretário estadual da Saúde, José Henrique German, e com outros prefeitos da Grande São Paulo. Gabriel Maranhão disse que os prefeitos do ABC decidiram que a paralisação total dos ônibus municipais das 7 cidades está mantida para o dia 29 de março e justificou. Fizemos aqui uma projeção geométrica e fizemos aqui uma avaliação que, se mantermos esse ritmo de crescimento da epidemia, daqui a 30 dias nós vamos ter 1.989 casos e daqui a 60 dias nós teremos 4.284 casos. Vale ressaltar que o ABC possui 432 mil idosos. A redução da frota nas ruas começou hoje mesmo, como anunciado ontem. Esses ônibus da maior empresa de São Bernardo do Campo passaram o dia na garagem. A empresa não divulgou quantos circularam pela cidade. Aqui em Santo André tem ônibus circulando pelas ruas, mas houve redução de frota, de mais ou menos 20%. O resultado a gente vê nos pontos de ônibus, um pouco mais cheios do que o normal. Estou esperando aqui já há um tempinho e estou percebendo que tem bem menos ônibus na linha. Já demorei 10 minutos a mais do meu horário habitual. Esta garagem é de uma das empresas responsáveis pelo serviço em Santo André. Dos 82 ônibus, 14 ficaram na garagem. Os passageiros que ouvimos hoje entendem a medida, mas dizem que não vai ser fácil se adaptar. Porque atrasa o nosso horário de chegar no trabalho, né? Vale a pena se for para prevenir o coronavírus? Vale a pena, com certeza. O governo do estado disse que, apesar da recomendação do governador, cabe aos prefeitos do ABC a decisão de paralisar ou não o transporte municipal.
O consórcio da região e representantes do estado voltam a se reunir para falar do assunto na quarta-feira da semana que vem. A seguir você vai ver, por causa do novo coronavírus, turistas terão 72 horas para deixar hotéis e pousadas e sair da Baixada Santista. E ainda faltam clientes, mas sobra solidariedade. Um restaurante resolveu doar a comida a moradores de rua. O trânsito agora na Marginal Tietê. A gente volta em instantes com outras notícias. 4 saques grátis todo mês. Sabia que você tem direito a sacar dinheiro 4 vezes grátis todo mês nos mais de 23 mil Banco 24 Horas em todo o Brasil? Você e milhões de brasileiros. 4 saques grátis. Sacou? Acesse 4saquesgrátis.com.br. Banco 24 Horas. Pertinho de você. Nesse momento de tantas preocupações, queremos tirar pelo menos uma da sua cabeça. Você, cliente Itaú, pessoa física e micro ou pequeno empreendedor que tem empréstimos em dia, pode pagar a próxima parcela daqui 60 dias, mantendo a mesma taxa de juros. Acesse itaú.com.br e saiba como contratar. A gente sabe que nesse momento tem outras coisas que você não pode deixar para depois, mas essa você pode. Salve-se quem puder. Daqui a pouco, parece que a Josimara 2.0 não passou despercebida por todo mundo, não. Lúcia, você tem que vir aqui agora, por favor. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo na Labrador. O que está acontecendo? A sua tia aprontou alguma coisa para você sair dessa empresa? Ah, minha tia apronta muita coisa, mas ressuscitar a gente eu acho que ainda não. E a partir da próxima semana, Salve-se quem puder vai dar uma pausa. Mas dia 30, você começa a acompanhar uma versão especial de outro novelão. Pra onde que o senhor tá indo? Rio de Janeiro. Foi pra lá que eu vou. Totalmente demais. Voltamos a falar da 5ª morte confirmada hoje em São Paulo por causa do coronavírus. Hoje o hospital onde houve a morte passou por uma inspeção. E além disso, funcionários da área da saúde, que trabalham atendendo pacientes com os sintomas, estão preocupados com as condições de trabalho. Acompanhe na reportagem de Michele Barros. O carro da Vigilância Sanitária Estadual passou o começo da tarde estacionado na frente do hospital particular da Rede Prevent Senior, no Paraíso. Pouco antes das 3 horas, as equipes do estado e do município deixaram o hospital sem falar com a gente. Hoje as equipes estiveram aqui para uma inspeção sanitária, checar as condições físicas, estruturais, de funcionamento, como por exemplo ver se há todo o material para a limpeza das mãos de forma adequada. Foi a segunda inspeção em 2 dias. Ontem, as vigilâncias também estiveram no hospital para uma avaliação epidemiológica, principalmente para checar como está sendo feita a notificação dos casos de Covid-19 para as secretarias de saúde. A rede da qual o hospital faz parte confirmou hoje mais uma morte por Covid-19. As 5 mortes registradas em São Paulo pela doença foram nesta unidade. No boletim de hoje, a rede diz que está tratando 123 casos suspeitos do coronavírus. 33 pacientes em UTIs, sendo que 12 já testaram positivo. E 90 em apartamento, sendo 16 já confirmados. Entre os casos confirmados, 8 são funcionários. Por telefone, o diretor da rede explicou à repórter Bruna Vieira por que está tratando os pacientes de coronavírus em um único hospital. A questão de dedicarmos o hospital é justamente para preservar equipes, tá? Uma vez que eu tenho as equipes, múltiplos hospitais em contato com todos os pacientes, teoricamente eu teria mais equipe infectada. O coordenador do Centro de Contingência falou hoje sobre o risco dos funcionários de hospitais contraírem doenças. O que nós vimos no Hospital Sírio-Libanês é que vários profissionais apresentaram síndrome gripal. E no diagnóstico, até este momento, o que prevaleceu foi o vírus influenza. Que nós temos em paralelo uma epidemia de influenza que se antecipou àquilo que se esperava, que era outono e inverno.
Os profissionais de saúde estão mais expostos ao risco porque são a linha de frente nesse combate. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual, para todos que tenham contato com o paciente infectado por coronavírus. Os profissionais de saúde, o pessoal da limpeza e os visitantes devem usar máscara cirúrgica ou máscara de proteção respiratória, luvas, protetor ocular ou de face, capote ou avental. As luvas do pessoal da limpeza têm que ser grossas e esses trabalhadores têm que usar botas ou sapatos fechados. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo orienta os enfermeiros a denunciarem a falta dos equipamentos no site da entidade. O sindicato que representa os trabalhadores da saúde no estado diz que os profissionais estão com medo. O que nós queremos discutir com a Secretaria Estadual de Saúde, principalmente, é manter um protocolo único de proteção aos trabalhadores da saúde, porque nós somos um número muito pequeno de trabalhadores para poder atender o que virá. A gente espera que não venha, a gente espera que todo o esforço feito pela sociedade de se recolher, de não transitar e possa ajudar a gente não ter o que está previsto, nós esperamos. Mas o que nós já temos já nos preocupa muito. A Secretaria da Saúde do Estado informou que as orientações aos profissionais da área já têm sido amplamente comunicadas por meio de webconferências e documentos técnicos de proteção aos profissionais, amparados nas diretrizes do Ministério da Saúde e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Globo News ouviu hoje um parente da primeira pessoa que morreu no Hospital da Prevent Senior por causa da Covid-19. Ele disse que a família só soube que a vítima tinha um novo coronavírus no enterro porque o caixão estava lacrado. Ele contou também que outras pessoas da mesma família estão internadas em estado grave e que nenhuma delas fez o teste para o novo coronavírus. Ele pediu para não mostrar o rosto. No velório, falaram que deveria ser de caixão fechado e nisso a gente teve um estralo de que tinha alguma coisa errada e estavam omitindo alguma coisa da gente. O hospital não quis falar nada, né? A gente tem 5 pessoas que moravam junto com o meu tio que faleceu e... infelizmente, até agora, ninguém fez o teste. Minha avó está em casa. Eu tenho uma tia que é especial, está em casa e não fez o exame também. Eu tenho mais uma tia no hospital, um tio no hospital, todos na UTI. E meu avô agora teve um quadro de piora no hospital. Nós procuramos a Prevent Senior, mas até agora não tivemos resposta. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu por 30 dias o cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade ou de liberdade assistida dos internos da Fundação Casa. Também estão suspensas novas internações. As polícias civil e militar não podem mais cumprir os mandados de busca e apreensão de menores infratores expedidos anteriormente. Os internos que tenham doenças que possam ser agravadas pelo novo coronavírus e aqueles que não tenham cometido crime violento terão que ser soltos imediatamente. A medida não vale para as apreensões em flagrante. Mas, nesse caso, os adolescentes terão que ficar isolados por 10 dias na própria Fundação Casa. O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista anunciou hoje medidas contra a Covid-19 no Litoral Sul. Os turistas terão 72 horas para deixar hotéis, pousadas e sair da região. E os moradores da Grande São Paulo que precisam ir ao litoral devem se programar, hein? A partir de amanhã, as rodoviárias da Baixada Santista vão fechar. A repórter Adriana Coutinho tem as informações. Boa noite, Adriana. Oi, Tramontina, boa noite a você, boa noite a todos. Esse cenário que a gente vê agora será bem diferente a partir de amanhã em todas as 9 rodoviárias da Baixada Santista. Estão suspensas as viagens de partida e chegada dos ônibus de viagem, com exceção dos ônibus fretados. Isso vale para todos os municípios, são novas medidas anunciadas pelos prefeitos. Há muitas restrições, como você disse, inclusive da praia. Todo mundo está proibido de frequentar a praia, inclusive os ambulantes. É proibido também a montagem de cadeiras e guarda-sóis, o comércio de ambulantes, como eu disse, e também nos hotéis. Os 514 hotéis também vão passar por restrições e os hóspedes devem deixar esses estabelecimentos em até 72 horas. Os templos religiosos também, a partir de amanhã, estarão todos fechados.
É com você, Tramontina. Obrigado, Adriana. Por causa da Covid-19, o acesso à Ilha Bela, no litoral norte, também será restrito. A DERSE informou hoje à tarde que só os veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas da polícia, carros oficiais e moradores, e também quem trabalha na ilha, poderão pegar as balsas que fazem a travessia. O governador do Rio de Janeiro decretou que, a partir das 0 horas de sábado, não vai ser permitida a chegada ao estado de passageiros de São Paulo e dos demais locais onde há circulação do novo coronavírus. Isto vale tanto para os passageiros de ônibus, que nós já mostramos aqui no SP2, quanto de avião, hein? Olha só, cabe à ANTT e à ANAC ratificar a decisão até amanhã. O governo do estado recomendou hoje, o governo do estado de São Paulo, recomendou que as igrejas suspendam missas, cultos e celebrações por causa do coronavírus. Mas hoje é dia de um santo muito importante para a Igreja Católica, hein? São José, o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. E a data está sendo comemorada com uma missa celebrada agora. Repórter Marcelo Poli está na igreja de São José do Belém, na Zona Leste. Boa noite, Poli. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Essa é a última missa do dia, né? Um total de 10 missas. Numa condição normal, essa missa reuniria 600 pessoas. O número foi limitado a até 150 pessoas, mas o que a gente vê é um número menor do que esse. Como você bem disse, o governo recomenda a suspensão de missas e cultos a partir do dia 23, ou seja, a próxima segunda-feira, isso para toda a região metropolitana. A missa que normalmente tem 1h20, hoje tem 50 minutos. Logo que a gente entra aqui na paróquia, é distribuído um lenço umedecido com álcool. Há pouco o padre recomendou a distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa para outra, mas o que a gente percebe por aqui é que tem gente que cumpre e tem gente que acaba não cumprindo com essa recomendação. Tramontina. Obrigado, Poli. Esse momento de combate à Covid-19 exige mudanças de comportamento e um pouco de sacrifício de todos nós. Mas em alguns casos, o que poderia ser só prejuízo, vira solidariedade. Na região da Avenida Paulista, um restaurante decidiu doar a comida que sobrou para quem está nas ruas. Acompanhe na reportagem da Mariana Aldano. Pode até parecer um dia normal de trabalho na cozinha dessa rede de restaurantes na região da Paulista. Mas a ameaça do novo coronavírus fez o ritmo de trabalho desacelerar por aqui. Essa unidade continua aberta, só que para atender as recomendações da Prefeitura de São Paulo, vai funcionar com menos de 50% da capacidade. Parte dos funcionários entrou em férias coletivas. Os clientes agora vão sentar a uma distância maior uns dos outros. Outro restaurante desta rede suspendeu o funcionamento. Ele fica dentro da Japan House, na Avenida Paulista, e parou de operar depois que os museus foram fechados. Aí sobrou muita comida, arroz, feijão, frango, legumes. Aí, o que seria desperdício e prejuízo virou doação e solidariedade. A gente que pode ficar em casa, né, pode se resguardar, pode trabalhar de casa, né, pode tirar umas férias. Esses ainda são os privilegiados, né, mas a gente vê muita gente vulnerável e esses realmente são os que vão sofrer primeiro e já estão sofrendo. Alguns funcionários são voluntários na preparação das marmitas que serão entregues para quem vive nas ruas. O Alibelto está em férias coletivas, mas veio ajudar. Se o restaurante não está operando com 100% da sua capacidade, então a gente tem matéria-prima sobrando para isso. Então a gente pode fazer isso, senão a gente acaba perdendo essa matéria-prima. E num conceito japonês tem uma coisa que se chama motainai. E motainai é o não desperdício, é você aproveitar tudo desde o princípio até o final, sem desperdiçar nada. No fim da tarde, o pessoal saiu para fazer as entregas, com a certeza de que, em época de Covid-19, cada gesto faz a diferença. Obrigado. A gente realmente tem que ficar quietinho, tem que se restringir, né, nessa circulação, nesse contato com as pessoas. Mas o pouco que a gente puder fazer, eu acho que a gente deve. Isso. A gente só não pode esquecer que antes da ajuda vem a proteção, né? E é preciso evitar sair de casa e não ter contato social.
Vamos aos comentários nas redes sociais? Está todo mundo escrevendo aqui. A Márcia disse o seguinte: as pessoas não têm empatia pelo próximo. Qual é a necessidade de estocar álcool em gel? E os comerciantes que colocam o preço lá em cima? Isso é um absurdo. A Sandra lembra, o pessoal está meio louco nos mercados. Compra só o necessário para que haja produtos para todos. É isso aí. Vamos dividir o que tem, né? E o Demócrito lembra, as medidas devem ser seguidas, como medidas de higiene, ficar afastados nas aglomerações para a prevenção de todos. É isso. O SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. E não esqueça, gente, nesse momento difícil, o importante é ficar em casa, bem informado sobre o novo coronavírus. Informe-se. Não caia nas armadilhas, na conversa mole, nas notícias falsas. Cheque tudo. No g1.com.br/coronavírus, você encontra todas as informações e orientações. Boa noite e até amanhã. SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove, a universidade que sempre investe em inovação, qualidade e empregabilidade.